para a gente entender como que a gente passa a ter uma religião que é tão apegada a textos, que é uma coisa que até hoje é meio excepcional. Se você for para o Shinto, por exemplo, Shintoísmo no Japão, se você for para o hinduísmo, tem textos importantes, né? Mas eles são religiões muito mais performáticas comparadas com, muitas vezes, o cristianismo, principalmente o protestantismo, que é uma forma ainda mais moderna, né? E exacerbada dessa relação muito direta e dependente do texto, né? E que não privilegia tanto os ritos, os símbolos, as imagens, estátuas, arquitetura. Não, uma igreja protestante hoje pode ser qualquer galpão, cadeiras de plástico, um microfone, porque o que importa é a palavra de Deus. Sendo que antes tinha medidas, tinha várias especificações de como tinha que ser, exatamente, onde a arca tinha que ser colocada, uma decoração, Santo Santíssimo, que só quem podia passar por lá, né? Era todo várias regras, né? E aí hoje a relação é bem diferente. Aí agora o que importa é o texto, ainda que o texto se importe tanto com essas coisas, né? Mas assim, isso é reinterpretado, se dá um sentido mais, tira-se um princípio disso. Fala que o Novo Testamento tem mais importância do que o Velho, por isso... E até na prática, né, alguns livros do Antigo Testamento, até do Novo Testamento, têm mais valor do que outros, né? A carta de Judas é uma coisa que o cristão hoje, médio, não lê com tanta frequência quanto leu as cartas de Paulo ou os evangelhos. Sim. Então tem uma hierarquia também meio não falada dentro da própria Bíblia, né? Mas beleza, então como que a gente vai de uma religião do culto para uma religião de livro? E agora que os livros são tão importantes, a questão fica ainda mais importante de quais são os livros importantes. Porque não existem só esses livros, existem outros. Por que a gente faz essa seleção específica? Então esse é um processo também que ele é muito mais longo do que as pessoas imaginam. Não é uma coisa assim de em um momento da história um conselho ou um concílio, seja de judeus ou seja de católicos, sentou numa mesa, numa sala escura, à luz de velas com capuz, e falaram: olha, tem um monte de texto aqui, qual que é mais conveniente para a gente? Vamos pegar esse, esse aqui não é melhor não. Não é assim que acontece o processo. É uma coisa muito orgânica e longa. Então, por exemplo, os evangelhos, os 4 evangelhos, eles surgiram de forma independente. O evangelista de Marcos, ele não pensava assim: vou escrever um dos 4 evangelhos. Ele escreveu um evangelho. O evangelista que escreveu o evangelho de Lucas, a mesma coisa. De João, etc. E aí, esses textos, eles eram importantes para as comunidades cristãs. Por que esses textos eram importantes? Porque a história que eles contavam era importante. Algo aconteceu, que foi Jesus ter andado por aí, feito milagres, ensinado, morrido e ressuscitado. Esse é o conteúdo fundamental do Evangelho. E a gente precisa comunicar isso. Você pode comunicar isso oralmente, ou você pode comunicar isso por escrito. Inicialmente, se as pessoas estão vivas que viram aquilo, é melhor comunicar oralmente mesmo. Você fala de boca a boca, a coisa espalha rápido. Mas vai passando o tempo, como é que você vai confiar no relato sobre aquilo de uma pessoa que recebeu aquilo de segunda, terceira mão? O meu avô contou que Jesus fez isso. Beleza, ainda tem um respaldo. Mas quando você fala assim, meu tetravô me contou... Falava pro meu bisavô, que falava pro meu avô, que falou para mim. Que Jesus disse essas palavras, abre aspas. Pô, será que essa coisa... Então, há uma necessidade de dar um suporte mais fixo para essa história do que a oralidade. Então surgem textos, não como textos sagrados, mas textos falando sobre algo sagrado que são úteis para manter essa memória. E as pessoas desde o início já começam a dar mais importância para os textos que elas reconhecem que estão mais próximos da história. Então